Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo a partir de agora a mais um vídeo daqueles que eu faço, comentando alguma coisa do meio DJ, do meio de produção e locução, onde a gente fala aí sobre alguns temas interessantes, até comuns, no meio dessas atividades. Vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigado por você estar participando desse vídeo. Vai ser curto, não vai ser um vídeo longo. E eu quero abordar duas coisas que estão muito comuns ultimamente e eu queria deixar bem clara a divisão entre saudosismo e nostalgia e de como isso pode afetar de forma negativa os aspirantes a DJ, os aspirantes à locução, os aspirantes a qualquer coisa nos dias de hoje, né? Então vamos lá, primeira coisa, vamos saber do que a gente está falando, né? Qual o significado da palavra saudosismo? Então a gente tem aqui, ó, substantivo masculino. Número 1, tendência, gosto fundado na valorização demasiada do passado. Já está dizendo aqui, né? Você está valorizando demasiadamente o passado, né? Você está lá no passado. E a segunda definição, fidelidade a princípios políticos, ideais, usos e costumes que já não são aceitos, né? O significado de nostalgia seria: é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal por momentos vividos no passado, associada a um desejo sentimental de regresso impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais, né? Então, como a gente pode ver aqui, no significado de saudosismo e nostalgia, a gente não tem muita coisa positiva na definição já em si, né? Então, é aquela história, o que acontece muito hoje em dia, e eu bato nessa tecla, é o lance do cara, ele confundir as bases e história, né, com reviver. Então o cara, ele posta lá, por exemplo, esses sim eram os tempos bons, aí posta alguma coisa dos anos 80, né, em relação a alguma coisa do passado, e diz veemente que aquilo, nossa, isso sim era certo, isso sim era bom, né? E modéstia à parte, gente, isso não condiz com você querer, de repente, ajudar o presente, ajudar os profissionais de hoje, né? Você, ao contrário, você ao invés de impulsionar esses mais novos a descobrirem aí novas fronteiras e talvez até ouvirem você nos seus comentários, nas suas observações em relação ao presente, você acaba afastando esse povo de você, porque você acaba meio que esfregando na cara do mais novo uma coisa que não é irreal, realmente. Muitas coisas do ontem, digamos, são a base para que o hoje esteja existindo, isso é fato, né? Mas isso de forma excessiva, de forma ferrenha, de uma forma um pouco mais né, incisiva mesmo, isso acaba acarretando no quê? Numa divisão, né? Num apartheid, digamos, entre o antigo e o novo. Então, ao invés do profissional mais novo ouvir você, ou ver de repente o que você tem para mostrar, ele acaba se afastando de você por medo de ter isso esfregado na cara. Isso causa um mal-estar terrível, principalmente nos mais novos, em não ter vivido essa época e não ter argumento contra o fato de você, que de repente faz isso, de esfregar com saudosismo e com nostalgia na cara do mais novo algo do passado, isso faz com que ele não tenha força para debater ou discutir com você, porque ele não viveu isso. Ele não teve contato com isso da mesma forma que você. Então, de certa forma, você acaba tendo aí uma vantagem entre aspas, né? E eu digo vantagem entre aspas porque os dois lados perdem, né? O mais antigo de passar algo que seja útil para o mais novo e que talvez ajude, inclusive, a complementar algumas coisas no presente, e o mais novo de não querer ouvir esse ensinamento do mais velho e, de repente, ter que passar por todo um processo bem longo para chegar a conclusões que, se ele tivesse ouvido o mais velho, que já conhece a conclusão daquilo, teria chegado, né? Então, bases que você tem, que fizeram parte da sua vida, tipo, porra, nos anos 80, fiz isso, aquilo. A história, né? A história que isso tem, não só na minha vida, mas na vida, no contexto, né? De toda uma geração, de toda uma época, isso nada tem a ver com você ficar revivendo isso, esfregando na cara dos mais novos, né? Você tem que ter suas raízes, né? O argumento que eu mais vejo é o pessoal falando, mas quando alguém disser para mim que eu não posso fazer isso, eu vou sempre contrariar e vou esfregar isso na cara do mais novo, porque ele tem que aprender. Isso não funciona, gente. Isso não funciona. E outra, né? A maioria de vocês que estão aí, a maioria de nós, né? Vou me incluir nisso, apesar de eu não ter esse tipo de conduta. A gente tem o fato de que
a gente não sabia, a gente foi ingênuo, a gente teve uma fase igual os caras que estão mais novos. Quando a gente entrou, por exemplo, na década de 70 e 80, querendo ou não, tinha gente que estava aqui há mais tempo do que a gente, que tinha mais experiência do que a gente, numa série de outros fatores. E, no entanto, eu garanto para vocês que esfregar na cara da gente o passado como uma forma absolutista nunca causou nada de positivo na vida da gente, muito pelo contrário, né? Os efeitos negativos desse tipo de conduta são justamente esse, de dividir o passado e o presente, quando na verdade é um mercado só, né? Mas tem gente que fala, mas é mais difícil hoje achar a música boa do que antes, as coisas hoje em dia não prestam mais, né? Elas não duram tanto, são todas feitas para jogar fora. Tá, cara, isso é um fato, mas isso não tira também o outro fato, né? De que muitos de vocês por aí não estão usando telefone com ficha, não estão usando máquina de escrever para digitar, né? Chega a ser até uma certa contradição, né? Os efeitos positivos de você fazer isso da forma correta é trazer uma informação, o acesso a uma informação que é verídica, ela é factual, do passado para o presente e de repente mostrar para a molecada. Por isso que eu tenho aí os DJ Histories que eu tenho feito, por isso que eu tenho esses vídeos como esse aqui que eu estou fazendo. Agora, esfregar na cara dos mais novos tem efeito mais negativo do que positivo, né? A história e o aprendizado, eles andam lado a lado. Realmente, a gente tem que saber o que a gente foi para a gente saber o que a gente é para poder ir para o futuro. Eu não nego isso. Mas esfregar isso na cara dos mais novos constantemente, o tocadisco era melhor que a CDJ, as músicas antigas eram melhores do que a de hoje, isso é ridículo. Isso é um fato. Realmente, as músicas antigamente elas tinham um outro tipo de composição, era uma outra realidade, era uma outra época, que em nada condiz com os dias de hoje. Porém, nada impede de que ao invés de você criticar a música atual, que existem muitas músicas boas hoje, trazer essa informação do passado sobre as músicas boas, o que faziam elas serem tão boas, o que faziam elas serem diferentes, para de repente ajudar no presente, né? E isso não tem nada a ver com ter vivido o passado ou deixado de viver o passado. Esse argumento que vocês estão usando, principalmente esses mais teimosos, esses do passado que têm o prazer de esfregar o passado na cara dos mais novos, e lhe digo mais. O motivo pelo qual fazem isso não é em nada educativo. É porque eles estão tão ultrapassados e por algum motivo que seja, preguiça, sei lá, de não conseguir acompanhar a evolução das coisas, tentam dificultar para os mais novos uma coisa que não é tão difícil assim, né? Isso demonstra fraqueza, demonstra pequenez, demonstra que você ainda continua sendo um demagogo, um cara estacionado numa fase que você não consegue sair porque você, sei lá, de novo digo, motivo, não consegue acompanhar a evolução das coisas. E para você ser um bom profissional hoje em dia, você tem que acompanhar assim, você tem que estar a par do que está rolando, né? Seja na parte tecnológica, na parte moral, na parte educativa da coisa, digamos, mas você tem que acompanhar. Senão você é carta fora do baralho, sim, entendeu? Então quando você demonstra isso, você se prostra dessa forma para os mais novos, você não está fazendo mais nada a não ser provar que você é um cuzão. E a gente não está precisando de gente cuzona do passado, a gente está precisando de gente, de bons mestres, né, de bons professores, e tem muitos por aí, muitos, né. Aí a gente começa a esbarrar no quê? No conservadorismo. Quer dizer, tudo que sai daquele quadrado, ou daquele métier, que é o teu quadrado seguro, onde você acha que você tem o domínio do que você sabe, acaba virando conservadorismo. Quer dizer, você acaba impedindo novas tecnologias de serem aceitas mais rápido, novos profissionais de surgirem, que inclusive podem ser profissionais que vão estar ajudando você, que é conservador, a sair dessa zona de conforto e de repente colocar para fora o talento que você ainda tem com você. E você está deixando de pôr isso para fora porque você está aí guerreando, batendo cabeça com os mais novos, quando você podia estar somando com os mais novos, né? Tá bom? Então esse vídeo eu resolvi fazer em cima disso, para mostrar essa diferença entre saudosismo e nostalgia, nos efeitos negativos no que isso causa hoje, e que você tem todo o direito de ser nostálgico, você tem todo o direito de ser conservador. Isso não quer dizer que você não tenha o direito de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma subtração, né? É um negócio que, ao invés de somar com o mercado, ele subtrai e demonstra cada vez mais a fragilidade do DJ mais antigo, do locutor mais antigo, do produtor mais antigo, em relação ao potencial que isso tem hoje, até onde isso pode atingir, até onde pode ir, né? E isso não seria bacana, né?
nós temos as nossas fraquezas, mas o mais legal é a gente pegar as nossas fraquezas, combatê-las, aprender com as nossas fraquezas e nos tornarmos fortes para apresentar no presente uma coisa sólida e com relevância que tem história, tem base, mas que constrói, não destrói e estagna, como a maioria está fazendo por aí, tá bom? Então esse é meu toque nessas duas observações que eu resolvi fazer, que tem muita diferença entre você ter história e base e você ser nostálgico, saudosista e conservador. E cuidado, gente, cuidado, porque querendo ou não, essa geração que está aí agora é a bola da vez. Nós fazemos parte da história que fez com que existisse um mercado para essa geração que está aí ser a bola da vez. Então, ao invés de bater de frente com ela, vamos tentar ajudar ela. E se você estiver falando, mas eles não querem ouvir. Ué, nem todo mundo quer ouvir. Eles não têm obrigação de ouvir. Mas com boa intenção e com um bom argumento e com bons exemplos, com boa conduta principalmente, eles acabam tendo a curiosidade, como nós tivemos quando a gente tinha a idade deles, de querer, de repente, dar uma olhada para essa direção e descobrir coisas fantásticas que podem ser aprendidas, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado, tchau, tchau.